Olá pessoal, estou de volta aqui então para mais esse vídeo, né, com a retomada aqui do meu canal. E o que eu gostaria de trazer aqui é uma sequência que na realidade eu gostaria de ter trazido no primeiro vídeo, mas não houve exatamente tempo ou condições de que eu fizesse aquilo no primeiro vídeo, justamente pelo fato de que eu acabei me estendendo bastante e eu vou tentar ser mais breve aqui, né. Eu não sei exatamente como vai ser o título desse vídeo, mas eu acho que vai ser algo no sentido de apaga que dá tempo e a banalização de lutas ou militâncias ou coisas do tipo, tá? Eu tô iniciando esse vídeo inspirado por alguns eventos recentes, se assim eu posso dizer. E esses eventos recentes dão conta de situações nas quais eu percebi realmente que existe uma tendência, né, de algumas pessoas mais de esquerda, né, dentro dessa hegemonia pensada em meios acadêmicos ou militâncias, principalmente na internet, que se espalha tudo muito rápido, né? Existe uma tendência de esvaziamento de pautas, uma tendência de empobrecimento de debates, de diálogos, de confrontamento de ideias de uma maneira geral, porque as ideias elas precisam ser confrontadas e não as pessoas. E eu percebo que ultimamente tem havido muito esse distanciamento, essa falta de percepção, essa falta de discernimento nas pessoas que acabam se envolvendo em militâncias, principalmente de esquerda, né, a maioria, de conseguir separar a crítica à ideia da crítica ao indivíduo. Fica tudo muito misturado, tudo muito difuso, e acaba gerando justamente essa tendência aos extremismos, que foi uma coisa que fez eu perceber realmente que não fazia sentido eu mentir, concordar com coisas que eu não concordo realmente, né? Porque, por exemplo, assim, só para dar uma rápida pincelada aqui, né, em coisas que eu já postei no meu Instagram meses atrás, eu tive medo inicialmente, quando eu entrei na licenciatura em filosofia, de me posicionar mais claramente à direita, porque eu já era de direita, eu já queria ter falado sobre aquilo, porque uma das primeiras coisas que aconteceu quando eu entrei no curso superior foi uma pessoa que eu estava conhecendo naquele momento debochar de um colega nosso que era de direita, que continua sendo, né? Inclusive esse colega se tornou um amigo meu muito querido, inclusive, né? Esse que era ridicularizado. Mas enfim, isso é uma outra questão. Então, o que eu percebo? Numa situação recente de um vídeo que um conhecido meu, que faz parte do MBL, postou na página do Instagram dele, né? Colocando a íntegra de uma situação que havia sido editada por um militante de esquerda que tem a sua base de fãs, né, que são pessoas que eu costumo dizer de uma maneira até um pouco, não pejorativa, né, mas assim, de uma maneira bem humorada, vamos colocar assim, que alguns desses fãs são movidos por um sentimento de atração física, sabe, alguma coisa assim, por tudo aquilo que está envolvido naquela pose de poder, né, naquela ilusão de poder. E muito sobre o autoritarismo nas militâncias está relacionado com esse senso de autoritarismo, né, com essa coisa de querer vencer no grito, de não precisar dialogar com o divergente, de não aceitar o contraditório. Mas enfim, e nessa situação apareceu um militante de esquerda no perfil desse meu conhecido, fazendo um comentário assim, tipo, dizendo alguma coisa no sentido de apaga que dá tempo. Porque isso só faz sentido para pessoas que estão vivendo sob a constante ameaça de serem canceladas. Isso não faz sentido para quem não tem medo de ser cancelado. Isso não faz sentido para quem não faz parte de uma seita, que não tem esse medo, esse receio de, meu Deus do céu, eu vou contrariar essas pessoas, ai meu Deus, a minha vida acabou, o que eu faço agora? Não. Mas é óbvio que muitas vezes as pessoas entram e aí tem a lógica narcísica, né? Esse aspecto de seita que alguns movimentos de esquerda acabam tendo uma semelhança muito grande, para não dizer que são realmente, né, alguns casos
Por exemplo, quando você entra na universidade, ou quando você começa a participar de meios culturais mais alternativos, que querem meio que dizer, não, agora para você fazer parte da nossa galerinha, você tem que concordar com a gente, você tem que pensar exatamente com a gente. E se você não pensa como a gente, você é uma pessoa que odeia a gente. E não, gente, pelo amor de Deus, não é porque eu não penso como essas pessoas que eu odeio essas pessoas. Eu tenho profundo respeito por todo ser humano, por toda pessoa. A grande questão é o que é feito disso. E isso é uma coisa que é pouco debatida em meios acadêmicos ou em outros meios, né? Porque, por exemplo, quando você entra na Universidade Federal, que é o meu caso, eu sou da Universidade Federal, existe uma pressão, né? Uma tendência, assim, das pessoas quererem te encaixar em militâncias. E eu sempre lembro que eu entrei num contexto de pandemia no ensino superior, ali na Faculdade Federal, que eu faço, né? No curso de filosofia e tudo mais. E como havia o início da pandemia, eu não tinha como me manter ativo nos estudos se não fosse por grupo de estudo. Por grupos de estudo. E nesses grupos de estudo eu queria estudar todos os autores. Porque é aquela coisa. Eu gosto de ler, eu gosto de me informar, eu gosto de conhecer todos os autores, eu concordando com eles ou não. Muito me beneficia, inclusive, se eu buscar conhecer esses autores que eu não concordo. Porque eu vou entender o que justifica quem pensa diferente de mim. Não porque eu quero fazer com que aquela pessoa pense diferente de mim, mas é porque eu quero ter a oportunidade de dialogar com aquela pessoa sob um ponto de vista diferente e que nós possamos, todas as partes envolvidas, se respeitar. Eu possa respeitar quem pensa diferente de mim e quem pensa diferente de mim possa me respeitar da mesma forma, porque também vai entender a justificação do meu pensamento, né? A base que eu tenho para argumentar, os autores que são influentes, as obras que são influentes na formação do meu pensamento, de como eu vejo a vida, de como eu vejo a sociedade e outras coisas. E acabou que, por conta disso, eu acabei sendo confundido, vamos colocar assim, com uma pessoa de esquerda. Fui chamado para encontros com militâncias e isso foi benéfico para mim, naquele momento. Não porque eu tava com medo, e tá, eu tava com um pouquinho de medo de, meu Deus, vão descobrir que ele é de direita, que não sei o que. Mas eu pensei, cara, que bela oportunidade que eu tenho de aprender mais aqui, de conhecer essas pessoas, de entender o que justifica o pensamento delas. Não porque eu quero atacá-las, muito pelo contrário, eu quero entender essas pessoas. Eu quero poder compreender a justificação de tudo aquilo que norteia a vida delas, as ideologias delas. Eu acho isso tudo muito legal. E acabou que aconteceu que eu passei alguns anos frequentando esses meios e comecei a entender a justificação de alguns pensamentos, né? E isso foi benéfico para mim. Só que em militância de internet, a gente percebe uma tendência muito grande ao narcisismo. Há situações que colocam muitas vezes as pessoas em situação de meu protagonismo não pode ser roubado. É tudo sobre protagonismo. É tudo sobre uma coisa canastrona muitas vezes, sabe? Às vezes a pessoa sabe que não tem que argumentar porque ela às vezes não estudou o suficiente, não leu o suficiente a respeito daquilo que ela defende, aquilo que ela acredita, né? Chamam quem pensa diferente de fascista, mas não conseguem definir o que é fascismo, não conseguem definir o que é ultranacionalismo, né? O que define um regime fascista. A pessoa não consegue definir, né? Aí às vezes você pergunta para aquelas pessoas, o que é fascismo? É essa coisa aí. Tá, mas essa coisa o quê? Né? Mas enfim. E acabou que eu percebi que isso é uma atitude frequente de pessoas que querem se sentir pertencentes, e é compreensível. Elas querem pertencer a algo, elas querem se sentir parte de um lugar que vai recebê-las e aceitá-las. E eu digo que tem um aspecto narcísico e que tem um aspecto de seita em muitos desses movimentos, em muitas dessas militâncias de esquerda, justamente pelo fato de que é perceptível que primeiro vem aquela coisa do love bombing. Aqui você será aceito na sua diferença. Nós vamos te acolher. Nós somos mais família do que a sua família. Nós vamos fazer tudo por você. E isso não é a verdade. Isso é o começo, né? É onde é tudo às mil maravilhas e depois começa a aparecer. Tá, mas olha,
para caminhar com a gente, você vai ter que mudar o seu modo de vestir, você vai ter que mudar o seu modo de pensar, você vai ter que ser contra alguns valores familiares, você vai ter que defender coisas que talvez você não defenda, mas para continuar andando conosco, você vai ter que defender essas coisas. E isso vai, às vezes, colocando as pessoas numa situação na qual elas podem, às vezes, não ter até conscientemente essa consciência. Conscientemente essa consciência foi ótimo, mas enfim, elas podem não ter essa percepção de que elas estão sendo coagidas a continuar ali, ou então que elas estão sendo vítimas de relações abusivas, relações de poder, né? Porque dentro de seitas, num modo mais amplo, existem muitas pessoas narcisistas que sabem manipular o sentimento de culpa nas pessoas, que sabem fazer com que aquelas pessoas se mantenham por perto, que sabem jogar com as coisas, assim, tipo... E aí quando a pessoa está um pouquinho mais desagradada, não, mas peraí, vem cá, a gente te acolhe de novo, a gente dá um amorzinho que você acha que é importante, e depois volta tudo pior ainda, como numa dinâmica de relação abusiva, certo? E um sintoma claro disso é a maneira como as pessoas que têm medo de ser canceladas acabam agindo, às vezes sem nem perceber, né, que estão cancelando outras pessoas, que não estão atacando ideias, que não estão confrontando ideias, que não estão criticando ideias. Elas estão atacando pessoas. Elas estão querendo destruir reputações, fazer falsas acusações, inclusive coisas que podem dar processo, né? Porque, por exemplo, uma pessoa não pode chegar e me chamar de fascista simplesmente porque eu não sou de esquerda. Mas acontece, não só comigo, mas com várias outras pessoas. Um processo de desumanização, ou então assim, a pessoa não sabe o que dizer, ela vai, não, apaga que dá tempo. Mano, dialoga com a gente, porque assim, eu tenho o maior prazer do mundo em dialogar com pessoas que pensam diferente de mim. Eu quero dialogar com essas pessoas, porque isso faz parte do aprendizado que todos nós temos uns com os outros. Eu não sou uma pessoa fechada, eu não sou fechado em mim mesmo, pensando, não, os meus pensamentos nunca podem mudar. Eu tenho uma base, a minha base é de direita, mas não significa que eu não vá aprender com quem pensa diferente de mim e vice-versa. É tudo uma questão de troca, é tudo uma questão de aprendizado, sobretudo pelo fato de eu ser professor. Eu considero que é importantíssimo e necessário que a gente tenha essa abertura, né? E eu vejo muito frequente isso, de pessoas que vão ali falar frase feita, sabe? Repetir o que tantos outros falam, exatamente do mesmo jeito, ipsis literis. Tanto esse exemplo do apaga que dá tempo, quanto diálogo de amor com fascista na base do soco, coraçãozinho, coisas do tipo. Mano, eles não conseguem definir o que é fascismo. Tanto não conseguem que não percebem que muitas vezes os autores de atitudes fascistas, na verdade, são eles. E eu não estou aqui para atacar ninguém. Eu estou aqui para mostrar o modus operandi de uma galera sectária que está metendo uma espécie de terror psicológico nas militâncias de universidades, nas militâncias de internet e coisas do tipo. Ameaçando ostracizar quem pensa diferente, ameaçando destruir a reputação de quem não está em conformidade com aquilo, em quem é dissidente desses movimentos e não quer fazer parte. Porque eu acho muito curioso, inclusive, que são pessoas que dizem que defendem a democracia, mas não querem a democracia. Porque democracia para eles é só se for de esquerda. Se alguém de direita tiver ali, não, essa pessoa é de extrema direita. E o diálogo fica impossibilitado a partir disso. Porque por mais que eu canse a minha beleza de dizer, cara, não é por aí, eu sou de direita moderada, nunca seria extremo em nada, para eles eu sou extrema-direita, e eles associam com fascismo imediatamente, independente do que eu for falar. E eu não estou falando de mim como indivíduo, estou falando de todo mundo que se manifesta mais abertamente nesse sentido.
E isso empobrece as relações humanas. Isso empobrece a troca e o aprendizado que cada um de nós pode ter uns com os outros. Mas, acima de tudo, isso evidencia um extremismo perigoso, onde as pessoas se sentem autorizadas a desumanizar umas às outras, porque não, o fulaninho não pensa como eu, então ele é menos gente que eu, ele tem menos direito a direitos que eu. Ele é de uma categoria inferior. Ele não merece as coisas como eu mereço. E eu falo sobre a lógica narcisista, inclusive, de muitas dessas pessoas, porque em muitos movimentos de esquerda que eu acompanhei, que eu verifiquei, que eu fui analisar o tipo psicológico dessas pessoas, e eu vejo que são pessoas extremamente frustradas com as suas vidas, muito mal resolvidas com as suas relações familiares. E aqui eu não estou apontando o dedo para ninguém, eu não estou apontando culpados, eu não estou dizendo que a responsabilidade ou culpa ou qualquer coisa do tipo é dessas pessoas. Famílias disfuncionais existem em todos os cantos. Isso é um fato triste, é uma realidade. Mas o fato de a gente, às vezes, estar possivelmente numa família disfuncional não significa que eu vou odiar todas as famílias. Não significa que por conta dessas questões mal resolvidas que eu possa vir a ter dentro de mim mesmo, eu tenha que achar que o mundo, a vida e as pessoas e tudo, todo mundo, tudo me deve alguma coisa. Vocês me devem até a alma. Eu canso de ouvir pessoas de militâncias falando isso. Vocês nos devem até a alma. Como assim? O que eu devo para quem eu não conheço? Nada. Nada. Eu não devo nada para quem eu não conheço. E ninguém, graças a Deus, ninguém deve nada para mim. Eu não sinto que alguém deva nada para mim. Eu sei, eu sou autista, eu tenho as minhas crises sensoriais, eu lido com elas, eu vou me reerguer. É importante que nós tenhamos direito, eu como autista e outras pessoas que têm outras deficiências, que sejamos reconhecidos diante da lei como pessoas com deficiência. Mas isso não me dá o direito de dar chiliquinho. Isso não dá direito a mim de ser uma pessoa escrota, de ser uma pessoa grosseira, com quem quer que seja, de ser mal educado. Isso não me dá direito de nada. Isso não me dá direito, não me dá salvo-conduto para nada. Porque as minhas atitudes erradas sou eu. Sou eu que tenho que assumir a minha responsabilidade. Eu não tenho que colocar a consequência das minhas atitudes erradas em alguma condição que eu possa vir até, é porque eu sou autista, é porque eu tenho uma ou outra crise aqui. Cara, não. Não. Se eu errei, eu tenho que reconhecer meu erro, eu tenho que pedir desculpa para as pessoas que eu errei, esperar que elas me perdoem e seguir em frente. Mas a responsabilidade é minha. Sabe? Eu não posso... porque o mundo não é do jeito que eu quero. Sim. E isso é uma coisa que às vezes eu percebo que tem uma dificuldade muito grande de pessoas nessas militâncias entenderem. Que existe uma distância abissal entre o que é a vida ideal e a vida real. Enquanto a gente fica buscando somente o que é a vida ideal, a gente vai sofrer, a gente vai se machucar, a gente não vai crescer, a gente não vai amadurecer, a gente não vai evoluir. Porque a vida ideal não vai acontecer. Entre a vida ideal e a vida real tem uma distância muito grande. E a gente precisa lidar com os fatos como eles são. Porque os fatos não vão mudar porque eu sinto as coisas diferentes. Eu tenho dois trabalhos, sentir e deixar de sentir. E não significa que eu vá endurecer. Significa que eu vou lidar com os meus sentimentos de uma maneira madura. De uma maneira que eu me responsabilizo pelas coisas que acontecem comigo. Das coisas que começam e terminam comigo. E eu não vou procurar responsabilizar outras pessoas fora de mim se aquilo começa e termina comigo. Eu não vou buscar culpados. Se alguma coisa não deu certo pra mim, beleza, tento de novo até conseguir. Se eu não conseguir, tá tudo bem. Se eu fracassei em alguma coisa, eu não vou culpar ninguém pelo meu fracasso. Porque a culpa, quer dizer, a responsabilidade foi minha. E eu acho que falta um pouco essa mentalidade.
De que tá, beleza, eu sou autista, eu tenho dificuldades inúmeras em vários aspectos, mas isso não me impediu de nada. Não digo assim, tipo, isso aqui é papo de coach. Não é papo de coach, não é papo de superação. É uma questão de, cara, pelo amor de Deus, eu sou hoje um homem com 38 anos, e se eu não tivesse conseguido nada na vida, pelo amor de Deus, que belo pedaço de M eu ia ser. Eu tenho a obrigação de fazer alguma coisa por mim mesmo e pelas pessoas que me rodeiam. Porque eu sou homem. Quase 40 anos na cara, e não é nem a questão de idade, mas é uma questão de, pelo amor de Deus, sabe? Então, assim, o que eu acho que está faltando em muitos movimentos militantes é esse senso de autorresponsabilidade. E assim, eu não estou apontando para ninguém especificamente, mas eu acho que falta esse senso de tipo, mano, as coisas começam e terminam comigo. Eu não vou ficar procurando culpados porque, sei lá, eu tive um descontrole emocional que, enfim, acontece, mas, cara, eu não vou culpar ninguém por isso. Eu vou dizer, fulaninho que causou isso aqui, porque, cara, não. Me desculpa, não. Porque eu percebo que nos movimentos ativistas, militantes, assim, mais à esquerda, existe uma tendência muito grande ao narcisismo. Façam tudo o que eu quero, do jeito que eu mando. Tenham uma empatia que eu decido como deve ser praticada. Eu digo o que é empatia para vocês. Sabe? É uma coisa nesse sentido. Que, sinceramente, eu acho arrogante. Eu acho histriônica. Eu acho canastrona. De todas as maneiras possíveis. Coisa, tipo, exagerada. De um jeito que, mano, não. Não. As coisas não deviam ser assim. É por isso que eu digo assim que realmente eu acho que existe um problema de narcisismo em muitas pessoas que estão nesses movimentos. E aí ficam falando, porque eu não quero que você fale alguma coisa no seu perfil pessoal porque isso me dá gatilho. Tá, e aí daqui a pouco tá todo mundo se podando, todo mundo se policiando, ninguém mais pode falar nada, porque, meu Deus do céu, um dia na minha vida eu perdi um gato atropelado, e porque eu perdi o gato atropelado, eu não posso ver gatinhos felizes, porque isso vai gerar gatilho em mim. E daí, é uma coisa que começa e termina comigo? Entendeu? Tipo, ninguém tem nada com isso. Eu tenho 2 trabalhos, me engatilhar e desengatilhar. Entendeu? Então é isso. É isso, assim, eu acho realmente que a gente precisa levar a sério as pautas para que elas não sejam esvaziadas. E nisso eu até faço um elogio aos movimentos realmente sérios de esquerda que não admitem essas baboseiras identitárias que ficam tentando arranjar definições para tudo e que dão foco ao real anseio de uma sociedade que precisa de saúde de qualidade e educação de qualidade. E pra essa galera eu bato palmas, cara. Porque é isso que a gente tem que buscar, cara. A gente tem que buscar um projeto de país que se sustente numa saúde de qualidade, numa educação de qualidade, que forme pessoas conscientes e com direito, acima de tudo, de pensar, interpretar a sociedade como elas conseguem entender, sem que haja uma pressão ideológica para só defender um lado, ignorando muitas vezes que talvez alguns de nós não venhamos a pensar assim. Por enquanto é só, e até o próximo vídeo.